Aula aí. Boa noite para quem está assistindo essa aula online. Para quem vai assistir gravada, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas você vai estar assistindo essa aula, mas espero que seja proveitosa. Essa aula aqui é de Direito Constitucional para a Polícia Civil do Piauí, para você que está se preparando aí para ser policial civil do Piauí. Trouxe 10 questões para a gente debater aqui sobre assuntos que sempre estão presentes aí nas provas de carreira policial, especial Polícia Civil Piauí, especialmente as bancas, né, que são mais prováveis de realizar esses concursos. Eu dei uma misturada assim mesmo nos assuntos para a gente ver a maior quantidade de conteúdo. Vamos aí dizer, dar uma passeada em vários assuntos para a aula não ficar monótona, mas hoje eu quero até dizer aqui para vocês que eu vou focar um pouco no assunto de nacionalidade. Por que eu vou focar nesse assunto? Porque houve uma emenda constitucional recente, ok? E essa emenda constitucional fez mudanças substanciais no que se refere à nacionalidade. Quando eu digo que houve uma mudança substancial, eu estou querendo dizer que mudou completamente uma parte relacionada à nacionalidade. Se você está estudando para concurso, provavelmente você sabe que houve essa alteração, certo? Então, nós vamos focar um pouquinho nela. Eu vou passar aqui os artigos da Constituição e vamos entender bem para não restar dúvidas se aparecer esse assunto na sua prova, ok? Vamos começar aí na primeira questão. Vocês sabem que eu não gosto muito de conversar, não. Meu negócio é. Meu negócio é aula. Não sou muito boa assim com as palavras, com as motivações. Meu negócio é sentar a bunda na cadeira e estuda e embora resolver questão, né? Porque é assim que passa em concurso, resolvendo questão. Muito importante resolver questões. Quanto mais questões você conseguir resolver por dia, sim, você tem que resolver questões todos os dias da sua vida. Porque quando você chegar lá na prova, o que é que você vai fazer? Resolver questão. Quando chegar lá na prova, você não vai ler, você não vai assistir vídeo aula, você vai resolver questão. Então, todo dia você tem que resolver o máximo de questões que você conseguir. O estudo deve ser, para mim, meio a meio. Meio leitura, PDF, resumo e metade questões, porque você tem que pegar a malícia. Senão você chega na hora da prova, até sabe de muita coisa, mas não tem a malícia da questão, aí erra a questão. Então, vamos lá resolver umas questõezinhas. Primeira questão diz assim: determinada empresa jornalística pretende ajuizar ação judicial para obter, junto à Secretaria Municipal de Educação, informações sobre os processos de licitação referentes ao fornecimento de merendas às escolas do município Beta. O acesso a tais informações fora negado de forma arbitrária à empresa. Entre os remédios constitucionais previstos pela ordem constitucional vigente, aquele cabível na situação hipotética narrada é: letra A, mandado de segurança individual; letra B, habeas data; letra C, ação popular; letra D, mandado de segurança coletivo; e letra E, ação civil pública. Eu quero que você me diga, se essa questão tivesse na sua prova, o que é que você marcaria? Qual alternativa você marcaria? Lendo apenas as informações que estão aí no enunciado, qual remédio constitucional que se encaixa nessa situação? Eu quero que você participe. O chat está bem aqui, ó, do meu lado. Participe, diga a resposta. Eu acredito que seja possível, né? Participar através do chat. Não tenho certeza, mas se for possível, coloque aí qual alternativa que você marcaria. Ninguém dá um palpite. Vamos analisar aqui as informações que a questão traz. A questão diz assim, que uma empresa jornalística, uma pessoa jurídica, né, uma empresa jornalística,
quer ajuizar uma ação para ter acesso a informações sobre processos de licitação, certo? Informações sobre processos de licitação. Ela pediu, né, junto à Secretaria de Educação, informações sobre esses processos de licitação, referentes a merendas escolares. O que foi que a secretaria fez? Negou o acesso à informação. Negou. De forma arbitrária, ou seja, sem justa causa. Qual o remédio constitucional que vem para resolver aí essa questão dessa falta de acesso a uma informação? Bora lá, essa questão aqui é pegadinha clássica de prova. Essa questão aqui você não pode errar na prova. Não pode errar. Por que que não pode errar? Porque é uma pegadinha batida. Batida de prova, já tá batida. Vamos analisar o que a questão nos traz. A questão nos diz que uma empresa quer ter acesso a informações sobre o quê? Processo de licitação referente a fornecimento de merenda. Me diga uma coisa, essa empresa quer saber informações personalíssimas dela, que só cabem a ela, que estão em algum banco de dados, público ou de caráter público? Hum, não, né? Ela não está querendo informações personalíssimas, ela quer informações públicas, processos de licitação referentes a fornecimento de merendas. Isso aí qualquer pessoa pode ter acesso. Não é uma informação personalíssima. Essa informação, quem é que oferece? Secretaria Municipal de Educação. Aqui não falou que essa informação está num banco de dados público ou de caráter público. Então, o que é que a gente já pode tirar daqui? Que não é habeas data. Muito embora seja uma questão que fala sobre acesso à informação, mas o acesso à informação que o habeas data protege é o acesso à informação de cunho pessoal, da pessoa do impetrante, que está em banco de dados público ou de caráter público. Não se trata aqui de habeas data, porque não são informações personalíssimas e não estão em banco de dados público ou de caráter público, ok? Então a gente já tira daí essa informação importante. Não é habeas data. Não é ação popular, porque a ação popular visa anular um ato lesivo à moralidade administrativa, meio ambiente. Aqui é se tivesse acontecendo algo que lesionasse esses bens primordiais. Também não é ação civil pública, porque é a empresa que quer ajuizar uma ação judicial, não é o Ministério Público, ok? Ficamos aí entre o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. Dentre eles dois, qual que se encaixa aqui? Bom, a gente sabe que o mandado de segurança coletivo tem os legitimados para dar entrada nele, não é? Quem é que pode dar entrada no mandado de segurança coletivo? Empresa pode? Empresa não pode. Mandado de segurança coletivo, só quem pode dar entrada é partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou, ou associação constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Aqui não se trata de nenhum legitimado do mandado de segurança coletivo, portanto, gabarito letra A, mandado de segurança individual. Por quê? Porque o direito de informações que está sendo buscado aqui são informações públicas, é uma empresa que quer essas informações, não são informações personalíssimas. Portanto, mandado de segurança individual, que as informações aqui se tratam de um direito líquido e certo. Gabarito letra A, prego batido e ponta virada. Show? Alguma dúvida? Eu tô vendo que a bateria aqui do meu notebook tá acabando, minha gente. Eu vou pegar rapidamente aqui o carregador e já vou deixar vocês batendo cabeça aqui com a segunda questão. Quando eu voltar, eu quero o gabarito da segunda questão, porque eu vou corrigir, certo? 1 minuto.
Voltei, minha gente. Segunda questão, qual é o gabarito? Achei que ninguém colocou o gabarito da segunda questão aqui. Minha gente, quem é que tá riscando meu... Quem é que tá riscando meus slides, hein? Que eu gostaria de saber. Que eu só vejo um negócio aqui O Mauro aqui disse que o gabarito é a letra D. Bora analisar aqui a segunda questão rapidamente. Segunda questão diz o seguinte: assinale a alternativa correta a respeito dos direitos e garantias individuais e coletivos. Letra A diz assim: durante o período de amamentação, as presidiárias terão direito à liberdade provisória para que possam permanecer com seus filhos. Qual é o erro? A Constituição diz que as presidiárias terão direito de ter acesso aos seus filhos, mas não o direito à liberdade provisória, simplesmente por conta da amamentação, certo? Inclusive aqui no Brasil, nós vemos casos tristes, né? De bebês que praticamente moram com suas mães nas penitenciárias, porque elas têm o direito de amamentar, mas isso não significa que elas tenham direito à liberdade provisória. Então, errada a letra A. Letra B. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado por quais motivos? Por qual motivo o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado? Se praticou crime comum antes da naturalização, ou seja, se ele praticou um crime comum antes dele ser brasileiro, dele ser naturalizado brasileiro, ou tráfico de drogas a qualquer tempo. Qual é o erro da letra B? Porque diz que salvo naturalizado em casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Não. Crime como antes da naturalização, ou seja, antes de ser brasileiro, ou tráfico de drogas a qualquer tempo. Sendo vedada a extradição por crime político ou de opinião. Aí tudo bem, né? O erro encontra-se na primeira parte da letra B. Letra C. São gratuitas as ações de habeas corpus e mandado de segurança, bem como os atos necessários ao exercício da cidadania. As ações gratuitas são as de habeas corpus e habeas data, certo? Essas duas ações são gratuitas. A ação popular também é gratuita se for proposta de boa fé. Sempre lembre disso. A ação popular, se ela for proposta de boa fé, ela também é uma ação gratuita. Letra D. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, tendo o preso direito à assistência da família de advogado. Sim, a prisão no nosso ordenamento jurídico, ela é a última ratio, ela é a última medida a ser tomada. Por isso, a Constituição diz que ninguém vai ser levado à prisão ou nela mantido se a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Nós sabemos que existem os crimes que são inafiançáveis, não sabemos? É até bom a gente lembrar daquela regrinha: crimes inafiançáveis, crimes imprescritíveis, crimes insuscetíveis de graça e anistia. Vocês lembram? Lembram daquela tabelinha? Quem é meu aluno conhece muito bem uma tabelinha que eu costumo fazer sempre nas aulas. Inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça e anistia. Vou até escrever aqui no chat que é para você lembrar, tá? Vou escrever aqui. Inafiançáveis. Inafiançáveis. Quais são os crimes inafiançáveis? Ou seja, aqueles que não admitem fiança, que você não pode pagar para responder o crime em liberdade. Você pode até responder o crime em liberdade, mas não é mediante fiança, tá? Os crimes inafiançáveis são aqueles que você não pode pagar uma fiança para responder o crime em liberdade. Você até pode responder em liberdade, mas não mediante pagamento de fiança. Quais são eles, os inafiançáveis? Ração, 3T, CH. Professora, o que é ração 3TCH? Racismo, ação de grupos armados contra o Estado. 3T, tráfico, terrorismo, tráfico, terrorismo. Qual é o outro? Tortura. Tráfico, terrorismo e tortura. E CH, crimes hediondos.
Então, inafiançáveis, ração 3TCH. Imprescritíveis. Imprescritíveis, você vai colocar só ração. Imprescritíveis é só ração. O que é imprescritíveis? O crime não prescreve com o decurso do tempo. Pode passar o tempo que for, a pessoa vai responder por aquele crime, porque a regra no nosso país é a prescrição. Um homicídio simples, por exemplo, ele prescreve em 20 anos. Se essa pessoa praticou um homicídio simples e o Estado demorou demasiadamente para encontrar e fazer a persecução penal dessa pessoa, com 20 anos ela não responde mais. Mas existem crimes que são imprescritíveis, pode passar o tempo que for, a pessoa responde. Ração, racismo e ação de grupos armados contra o Estado, democrático de direitos, instituições. E aí nos sobram os insuscetíveis de graça e anistia. Quais são os insuscetíveis de graça e anistia? Ou seja, aqueles que não admitem perdão de pena, nem pelo executivo, nem pelo legislativo. Somente 3TCH. Tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos. Pronto. Inafiançáveis, ração 3TCH. Imprescritíveis, ração. Insuscetíveis de graça e anistia, 3TCH. Fechou. A letra D está correta. Por quê? Porque, de fato, ninguém pode ser preso ou manter-se preso se a lei admite a liberdade provisória com ou sem fiança, tendo o preso, claro, direito à assistência da família e de advogado, gabarito letra D. Vamos só identificar o erro da letra E. O preso será informado de seus direitos, entre eles o de ficar calado, sendo vedado, entretanto, a identificação dos responsáveis por sua prisão. Está errado. O preso tem direito, viu? Tem direito de saber, de identificar quem são os responsáveis, tanto pela sua prisão, como pelo seu interrogatório policial. Ok? Vamos para a terceira questão. Considere que João é investigador de polícia e foi informado de que, numa residência, há fundada suspeita de que está em risco a integridade física de uma mulher em situação de violência doméstica ou familiar. Considerando a situação hipotética e o disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que. Por que é que eu trouxe essa questão aqui para vocês? Para vocês saberem identificar a malícia da questão. É isso que eu digo para vocês. Se aqui na questão disse que João, investigador de polícia, foi informado que numa residência há fundada suspeita, o que é que significa essa palavra fundada suspeita? É uma suspeita fundada, ou seja, fundamentada, embasada. Existem os elementos mínimos que trazem essa suspeita, ok? É diferente se na questão diz assim: João é investigador de polícia e, de acordo com a sua consciência, acha que algo está acontecendo. Ou pensou, de acordo com a sua vivência, que algo está acontecendo. É totalmente diferente. Fundada suspeita é uma suspeita razoável, é uma suspeita embasada, é uma suspeita fundamentada, o próprio nome já está dizendo. É uma quase certeza. Então, considere que João é investigador de polícia e foi informado que numa residência há fundada suspeita de que está em risco a integridade física de uma mulher. Considerando essa situação e o disposto na Constituição, é correto afirmar que isso aqui trata de inviolabilidade do domicílio, né? A Constituição diz que a residência, né, a casa, é asilo inviolável do indivíduo. Somente nela podendo adentrar quem tiver consentimento do morador, exceto em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a qualquer hora do dia ou da noite, ou por mandado judicial somente durante o dia. Não é assim que diz a Constituição? Letra A diz assim: nessa hipótese, é exigido expressamente pela Constituição que a mulher conceda autorização para a entrada do policial na residência
Não, porque se há fundada suspeita de que está em risco a integridade física dessa mulher, existe aí o quê? Um flagrante delito. No mínimo, um socorro a ser prestado. Então, não precisa do consentimento da mulher. Letra B. A entrada na residência no período noturno somente poderá ser realizada se houver ordem judicial? Não. Inclusive, o mandado judicial ele só pode ser cumprido durante o dia. Aqui está se tratando de um flagrante delito ou, pelo menos, de uma questão de prestação de socorro. Letra C. A entrada no domicílio somente poderá ser realizada na hipótese mencionada e em flagrante delito de crime hediondo. Olha, pelo amor de Deus, o flagrante delito é de qualquer espécie. Não tem esse negócio de, só pode entrar na residência se for flagrante delito de crime hediondo, ou se for flagrante delito relacionado a um crime contra a vida, ou um flagrante delito de tráfico. É qualquer flagrante delito dá embasamento à entrada numa residência sem consentimento do morador a qualquer hora do dia ou da noite. Letra D. É válido o ingresso do policial na residência, não havendo vedação constitucional para que os agentes de segurança afastem de imediato o agressor da possível vítima. Correto. Gabarito letra D, porque se trata de um flagrante delito. Ok? Letra E. O ingresso dos policiais na residência somente poderá ser realizado se o crime estiver efetivamente acontecendo, pois a Constituição veda expressamente a violação na casa na hipótese de crime permanente. A letra E não tem nada a ver com nada, né? Primeiro, que o policial não tem como ele adivinhar que o crime está efetivamente acontecendo. A fundada suspeita, eu já expliquei, é aquela suspeita fundamentada. É uma suspeita razoável, é uma suspeita que tem os mínimos elementos. Uma denúncia, escutou gritos do lado de fora, escutou pedidos de socorro, teve a pessoa ligou para a polícia minutos antes, conversou com os vizinhos e viu que aquela pessoa é uma pessoa violenta. Então, existe a fundada suspeita, que é aquela suspeita fundamentada, certo? Então, a fundada suspeita gera o ingresso na residência. A Constituição veda expressamente a violação da casa na hipótese de crime permanente? Claro que não, gente. O que é um crime permanente? É um crime que ele se renova a cada minuto, a cada segundo, como, por exemplo, armazenamento de drogas. Armazenamento de drogas é tráfico de drogas. Não só é crime quando você vende a droga que você tem em posse, não. Também é crime de tráfico de drogas se você armazena a droga, se você possui os insumos para a fabricação da droga. Isso tudo é tráfico de drogas. E o tráfico de drogas, na modalidade armazenamento, é um perfeito exemplo de crime permanente, porque ele vai se renovando. Enquanto você está com a droga armazenada, o flagrante vai perdurando. Você sempre estará em situação flagrante. Ok? Ficou claro? Eu acho que fizeram uma pergunta aqui para mim. Ei, prof, em relação ao dia a dia, se algum policial mandar eu parar para me revistar, eu posso perguntar o motivo dessa revista, o nome do policial? Porque tem policiais que acham ruim. Poder pode. Poder pode. Como o policial vai reagir, aí já não depende de você, mas poder pode. Né? Inclusive, minha gente, tem muitas decisões já do STJ no sentido da revista pessoal. Não se pode fazer revista pessoal sem o mínimo de o quê? De suspeita. Sem o mínimo de fundada suspeita. Porque, só porque eu tô num bairro pobre, num bairro carente, num bairro onde eu sei que o tráfico domina, eu vou sair fazendo baculejo à torta e à direita. Não é assim que acontece, viu? O STJ tem entendimentos recentes sobre isso, ok? Gabarito da terceira questão, letra D. Muito cuidado com essas expressões. Fundada suspeita, ou livre convencimento, convencimento pessoal, convicção pessoal. São conceitos diferentes que você tem que ter a malícia na hora da prova. Outra coisa, denúncia anônima. Isso aqui pode ser questão de prova. Uma simples denúncia anônima pode motivar um ingresso na residência, sim ou não? O policial tá lá,
recebe uma ligação, uma denúncia anônima, a pessoa não se identificou, ela só falou, ó, em determinada casa tem uma quantidade de drogas, a pessoa tá vendendo droga, pá, não sei o que lá, qual é teu nome? Não vou dizer, denúncia anônima. O policial pode ingressar simplesmente, unicamente, baseado na denúncia anônima? Não, não pode. A denúncia anônima tem de vir recheada com outros indícios de prática criminosa. A denúncia anônima por si só, entendimento do STJ pacífico, a denúncia anônima por si só não pode gerar a violação de domicílio, não pode gerar a prisão de alguém, somente a denúncia anônima. Tem de se colher outros elementos para que sejam realizados, para que sejam tomadas as providências por parte dos policiais, ok? Então, aqui é um assunto que, meu Deus do céu, se cair na prova, vocês estão preparados demais, né? Não tem perigo de errar, não. Bora passar para a quarta questão. Vamos falar um pouquinho de direitos políticos, que é um assunto que nem todo mundo gosta, né? Mas é um assunto bom, rapaz, facinho demais. Beber uma aguinha, né, para molhar a garganta, porque não tem uma pessoa que fale do tanto que eu falo. Bora lá. Acerca dos direitos políticos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Eu quero que vocês me digam se essa questão estivesse na prova de vocês, o que é que vocês iam marcar. Letra A. Médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que prestam serviço militar devem ser excluídos do alistamento eleitoral, pois se encontram na condição de conscritos. B. Os critérios para a determinação da inelegibilidade absoluta são estabelecidos tanto na legislação constitucional quanto na infraconstitucional. C. O preso provisório, assim como o preso definitivo, não tem assegurado seus direitos políticos. D. Direitos políticos ativos são os direitos políticos que permitem ao cidadão candidatar-se e receber votos para um cargo eletivo. E. A condenação criminal definitiva pode dar causa à suspensão de direitos políticos. E aí, minha gente, vocês marcariam o quê na quarta questão? Quarta questão boazinha demais, né? Só lembrar aí de alguns conceitos essenciais. Bora lá. A letra A diz assim: médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que prestam serviço militar devem ser excluídos do alistamento eleitoral, pois se encontram na condição de conscritos. Pelo amor de Deus. De fato, os conscritos, eles são inalistáveis, ou seja, os conscritos, eles não podem votar. Mas o que é um conscrito? Um conscrito é uma pessoa que está prestando serviço militar obrigatório de caráter temporário. Não é qualquer prestador de serviço militar. Gente, os militares normais, comuns, eles podem votar. Só não podem votar os conscritos, que são aqueles que estão prestando serviço militar obrigatório de caráter temporário. Esses não podem. Então, é errada a letra A, porque colocou um monte de categoria que pode prestar serviço militar como se fosse conscrito. Não é toda pessoa que presta serviço militar que está conscrita, não. O conscrito é quem presta serviço militar obrigatório de caráter temporário. Não esqueça essa palavra, obrigatório temporário. Show? B. Os critérios para a determinação da inelegibilidade absoluta. Gente, o que é inelegibilidade absoluta? É quando uma pessoa não pode se candidatar a nenhum cargo político. Um exemplo de inelegibilidade absoluta. O menor de 18 anos. O menor de 18 anos, ele é absolutamente inelegível. Ele não pode concorrer a nenhum cargo público. O menor de 18 anos, ele pode até votar, não é? Porque entre 16 e 18 o voto é facultativo, não é? Entre 16 e 18 o voto é facultativo. Mas o menor de 18, ele não pode se candidatar de maneira nenhuma. É uma inelegibilidade absoluta. Aí aqui está querendo dizer, os critérios para a determinação de inelegibilidade absoluta são estabelecidos tanto na Constituição quanto nas leis comuns. Errado.
Porque os critérios de inelegibilidade absoluta só podem ser estabelecidos na Constituição Federal. Errada a letra B. Bora seguir. Letra C. O preso provisório, gente, o preso provisório é aquele que não tem uma condenação definitiva, ou seja, ele está respondendo o processo ainda, o processo ainda está rolando, mas ele está preso ou temporariamente ou preventivamente. Não existe a prisão temporária, a prisão preventiva? Pois bem, o preso provisório, ou seja, aquele que não tem condenação penal definitiva, ele ainda está respondendo o processo. Assim como o preso definitivo, ou seja, aquele que a condenação já aconteceu, não tem assegurados os seus direitos políticos. Errado. O preso provisório continua a ter direitos políticos. Inclusive, em muitas penitenciárias espalhadas pelo Brasil, os presos provisórios podem votar. Vai depender aí do número, né, de presos e do estilo da penitenciária. Então, errado. O preso provisório, ele continua com seus direitos políticos. Apenas o preso definitivo, ou seja, aquele com sentença penal condenatória transitada em julgado, é que não tem assegurado seus direitos políticos. Letra D diz assim: direitos políticos ativos. Olha, muito cuidado com os direitos políticos ativos e os direitos políticos passivos. Tem o ativo e tem o passivo, entendeu? O direito político ativo é aquele direito do voto. É aquele que você vai na urna e deposita seu voto. É uma ação, ação de votar. Direito político ativo. O direito político passivo é aquele de receber votos. É o direito de se candidatar a um cargo eletivo e, assim, receber votos. Portanto, a letra D está errada. O direito político ativo não é o que permite ao cidadão candidatar-se. É o direito político passivo que permite ao cidadão candidatar-se e receber votos para um cargo eletivo. O nosso gabarito é a letra E. A condenação criminal definitiva pode dar causa à suspensão dos direitos políticos. Perfeito. Os direitos políticos ficam suspensos enquanto durar os efeitos da condenação criminal definitiva, ou seja, enquanto a pessoa estiver respondendo aquela condenação. Depois, quando ele pagar o que ele deve, como diz no ditado popular, voltam a ele os seus direitos políticos. Os direitos políticos ficam suspensos enquanto duram os efeitos da condenação criminal definitiva. Show? Quarta questão, gabarito letra E, prego batido e ponta virada, próxima questão. A quinta questão é sobre nacionalidade. Bora analisar aqui ela, né? Zuleika, brasileira nata, estava a serviço do governo brasileiro trabalhando no consulado brasileiro em Nova York. Durante sua estada na cidade, acabou se apaixonando por um argentino que estava ilegal no país. Fruto do romance, acabou engravidando, tendo seu filho Lionel, nascido nos Estados Unidos da América. O pai é argentino, por isso mesmo que o nome do filho é Lionel, né? Todo mundo sabe por quê. O pai é na Argentina, o nome do filho Lionel tem tudo a ver. Antes mesmo de Zuleika deixar o hospital, fez o registro do nascimento no consulado argentino, atribuindo ao pequeno Lionel a nacionalidade argentina. Sobre a condição do recém-nascido em relação à nacionalidade brasileira, é correto afirmar que Lionel. O que é que vocês me dizem? Lionel é brasileiro nato, naturalizado, ou ele é estrangeiro? Nessa situação aqui da quinta questão. Se tivesse na prova de vocês, vocês diriam o quê? Lionel é brasileiro nato, pode ser brasileiro naturalizado, é estrangeiro. O que é que Lionel é? Hum? Ninguém me diz nada? Bora lá.
A letra A diz assim: não será brasileiro nato, pois o registro anterior feito por seu pai torna-o argentino nato. B. Poderá ser brasileiro naturalizado desde que tenha residência no país por um ano ininterrupto e demonstre idoneidade moral. Letra C. Poderá ser brasileiro naturalizado se vier a residir na República Federativa do Brasil e opte em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. D. Será brasileiro nato, pois mesmo nascido no estrangeiro é filho de brasileira a serviço do Brasil. Letra E. Será brasileiro nato desde que seja registrado em repartição brasileira competente. Olha, gente, é muito importante você saber diferenciar as espécies de nacionalidade, certo? Existe o brasileiro nato e existe o brasileiro naturalizado. O brasileiro nato, ele já nasce nato ou com o potencial de ser. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: o brasileiro nato, ele já nasce brasileiro ou com potencial de se tornar brasileiro. Vamos lá. Quais são as hipóteses do brasileiro nato? Aquele nascido no Brasil, critério Jussoli. Se nasceu no Brasil, é brasileiro nato, mesmo que filho de pais estrangeiros, a não ser que eles estejam a serviço de outra nação no Brasil. Só nessa hipótese é que o nascido no Brasil não vai ser brasileiro nato. Em todas as outras hipóteses, nasceu no Brasil pelo critério Jussoli, é brasileiro nato. Aí existe o critério jus sanguine, que foi o trazido aqui pela quinta questão. O que é que diz o critério jus sanguíneo? O critério jus sanguíneo diz o seguinte: é filho de brasileiro, então é brasileiro. Em quais hipóteses o filho de brasileiro vai ser brasileiro? O filho de brasileiro vai ser brasileiro se nascer no Brasil, até pelo critério jus soli, e se nascer no exterior, vai ser brasileiro nato. O filho de pai ou mãe brasileira que esteja a serviço do Brasil no exterior, como é o caso da Zuleika. A Zuleika era uma brasileira nata que estava a serviço do Brasil em missão oficial no consulado brasileiro em Nova York. Portanto, o filho dela já nasceu brasileiro nato. Ele não precisa mais fazer nada. Por quê? Porque ele é filho de brasileiro, né? No caso, filho de brasileira, e ela está em missão oficial. Ela está a serviço do Brasil no exterior. Portanto, a nacionalidade nato é automática. Aí a Constituição também pensou no caso dos filhos de brasileiro que nascem e eles não estão a serviço do Brasil. Se estão, por exemplo, só de férias, passeando, ainda tem possibilidade do filho ser brasileiro nato. Ou registra o filho na repartição brasileira competente, vai até, né, ali a repartição brasileira competente e registra a criança, ou então ainda tem a possibilidade de a criança crescendo, vir morar no Brasil e após a maioridade optar pela nacionalidade brasileira, mas ele é nato. Por quê? Porque tem sangue de brasileiro. Show? Então, aqui nessa hipótese, veja bem, nessa hipótese, ele é brasileiro nato automaticamente porque é filho de uma brasileira, pelo critério jus sanguíneo, que está a serviço do Brasil no exterior. Então, gabarito letra D será brasileiro nato, pois mesmo nascido no estrangeiro, é filho de mãe brasileira a serviço do Brasil. Aí você diz, professora, pegou o menino, pegou o Lionel e foi lá no consulado argentino e registrou o menino. Sim, qual é o problema? Ele não pode ter dupla nacionalidade, não, por reconhecimento originário? Pode. Não tem problema nenhum. Pode ser argentino e brasileiro. Qual é o problema? Não tem problema. Mas a partir do nascimento dele, ele nasceu de uma mulher brasileira em missão oficial no exterior. Brasileiro nato, não tem nem o que discutir. Gabarito letra D, ok? Gabarito letra D. Qual é o erro da letra C? Eu vi que algumas pessoas falaram da letra C aqui. O erro da letra C é esse naturalizado bem aqui. Poderá ser brasileiro naturalizado se vier a residir na República Federativa do Brasil depois de atingida a maioridade e optar pela nacionalidade brasileira? Não, gente. Se ele é filho de alguém que está em missão oficial em nome do Brasil, é brasileiro e está em missão oficial em nome do Brasil, não precisa
fazer esse procedimento e mais, se fizesse esse procedimento, não seria brasileiro naturalizado, seria era brasileiro nato. Ok? Aqui é a hipótese de brasileiro nato, a letra C, não é de brasileiro naturalizado. Bota na cabeça de vocês, brasileiro naturalizado é aquele que era estrangeiro e se tornou brasileiro. Porque quis, eu quero ser brasileiro. Vou cumprir os requisitos e vou me tornar brasileiro. Entendeu? Então, quinta questão, gabarito letra D de dado. Ficou alguma dúvida sobre a quinta questão ou não? Sim ou não? Podemos passar para a sexta questão? Vocês estão calados, né? Então, estão consentindo que eu posso passar para a sexta questão. Sobre a nacionalidade, ainda sobre a nacionalidade, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Para a determinação da nacionalidade, a Constituição da República Federativa do Brasil adotou o critério exclusivamente territorial jus soli. Letra B, a renúncia da nacionalidade. Opa, chegamos aqui num ponto que eu quero conversar com vocês. Quem aqui já está por dentro? Quem aqui já está por dentro da mudança com respeito à nacionalidade? Quem é aqui que já está por dentro? Gente, teve uma mudança substancial com respeito à nacionalidade, que eu vou reforçar bem aqui com vocês. Não posso ficar sem reforçar isso aqui nessa aula, tá? Vou compartilhar bem aqui a tela com vocês. Apareceu aí a Constituição Federal para vocês? Eu acredito que apareceu aí a Constituição Federal. Veja a mudança que aconteceu em 2023 sobre perda de nacionalidade. Quem é meu aluno aqui há muito tempo, lembra que nas aulas de nacionalidade, quando eu ia falar sobre a perda da nacionalidade, eu dizia que o Brasil era ciumento, porque de fato ele era. Ou seja, aquela pessoa que fosse brasileiro, nato ou naturalizado, e optasse por outra nacionalidade, ele perdia a brasileira. Não era assim que funcionava? O Brasil era ciumento, ciumento. Se fosse brasileiro nato ou naturalizado e optasse por ter outra nacionalidade, não fosse uma questão de imposição, nem de reconhecimento originário, se ele, por vontade própria, quisesse adquirir outra nacionalidade, ele perdia a brasileira. Não era assim? Com a emenda constitucional 131 de 2023, isso mudou completamente. Não é mais assim. O Brasil não é mais ciumento. O Brasil agora quer um relacionamento aberto. O Brasil agora não é mais nada ciumento. Solto. Por que que eu digo isso? Veja as hipóteses de perda de nacionalidade. Começa bem aqui no parágrafo 4º, acompanha aqui comigo. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, ponto 1. Aqui esse ponto 1 é para o brasileiro naturalizado apenas. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Vejam, mudou um pouco essa hipótese 1. Antes era, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Não é mais dessa forma. O brasileiro naturalizado poderá perder sua nacionalidade se tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de quê? De duas coisas.
ou de fraude relacionada ao processo de naturalização, ou seja, quando ele foi se naturalizar brasileiro, ele fraudou o processo, ele mentiu, ele colocou um documento falso, ele agiu com dolo, agiu com malícia e influenciou o resultado do processo de uma forma criminosa, ou seja, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização. E qual é a outra hipótese? Atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Essas hipóteses é para o cancelamento da naturalização, ou seja, perda de nacionalidade do brasileiro naturalizado. Já o ponto 2 é justamente aquilo que eu falei para vocês. O Brasil não é mais ciumento, porque só vai perder a nacionalidade o brasileiro que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade, ressalvadas as situações que acarretem a patridia. Ou seja, só o fato de um brasileiro optar por outra nacionalidade não faz ele perder a brasileira, a menos que ele faça um pedido de renúncia expresso. Ele tem que pedir para a autoridade: ei, eu não quero mais ser brasileiro, não. Tira essa nacionalidade de mim. Eu não quero mais. Eu estou renunciando à minha nacionalidade brasileira. Entenderam? Então, a regra agora é a polipatridia do brasileiro. Eu posso adquirir quantas nacionalidades eu quiser e eu permaneço com a brasileira. A não ser que eu faça um pedido expresso de renúncia. Eu renuncio à minha qualidade brasileira. E mais, a renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade. Ou seja, eu posso renunciar e depois, se eu me arrepender, eu posso readquirir a nacionalidade. Vocês estavam por dentro dessa mudança? Isso aqui é uma colher de chá, porque isso aqui pode cair na sua prova. Por quê? Porque é uma mudança recente, entre aspas. E uma mudança substancial. Mudou tudo. Era de um jeito e agora está da forma contrária. Então, quando for ler nacionalidade, se atente a esses dois incisos e às modificações que aconteceram, para, pelo costume, você não errar na hora da prova. Ok? Vamos voltar. Deixa eu voltar bem aqui para o compartilhamento do material. Apareceu o material aí para vocês? Me confirmem aí. Apareceu, né? Show. Pois vamos continuar então. Pronto, coloquei agora em tela cheia. Pronto. Então vamos continuar. A letra A diz que, para a determinação da nacionalidade, a Constituição da República Federativa do Brasil adotou o critério exclusivamente territorial, jus soli. Errado. Eu já falei que a Constituição adotou dois critérios. O jus soli, que é o critério do solo, quem nasce em território brasileiro, em regra, é brasileiro, e também o critério do sangue, jus sanguine, quem nasce de pai ou mãe brasileiro, ou seja, tem o sangue brasileiro, em regra é brasileiro. Então, é errada a letra A, são dois critérios, o jus soli e o jus sanguine. Letra B diz a renúncia da nacionalidade, ou seja, já abarcando a novidade, a renúncia da nacionalidade que ocorre quando o brasileiro faz pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, impedirá o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária. E aí? Certo ou errado a letra B? Errado. Acabamos de ver que pode renunciar e, se arrepender, pode readquirir a nacionalidade brasileira. Então, errada a letra B. Letra C. É possível que os estrangeiros e apátridas, ou seja, os eimátulos, que é um
um sinônimo de apátridas, ou seja, aquela pessoa que não tem pátria, não tem nacionalidade, sejam naturalizados brasileiros. É possível a naturalização de um estrangeiro e de um apátrida? Sim, é possível. É só cumprir os requisitos que estão na lei, que podem se tornar brasileiros naturalizados. Tanto os estrangeiros como os apátridas, ou seja, os que naquele momento estão sem pátria. Certo? Então, a alternativa correta é a letra C. A letra D diz assim: são brasileiros natos nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço do seu país. Errado! São brasileiros natos nascidos no Brasil, critério Jussoli, ainda que de pais estrangeiros, mas desde que esses não estejam a serviço do seu país. Porque do mesmo jeito que se eu tiver a serviço do Brasil no exterior e o meu filho nascer no exterior, ele vai ter o direito de ser brasileiro nato, o Brasil também respeita os que estão em missão oficial pelo seu país no nosso território, que se por acaso tiverem filhos aqui, não serão brasileiros natos, provavelmente terão a nacionalidade do seu pai e da sua mãe que está em serviço oficial. Ok? Então, não, letra D está errada. São brasileiros natos os nascidos no Brasil, critério Jussoli, ainda que de pais estrangeiros, mas desde que estes não estejam a serviço do seu país. A letra E diz: são considerados naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, não possuam condenação penal e residam na República Federativa do Brasil há 15 anos. Qual é o erro da letra E? Pegadinha master e batida de prova. Quem é que sabe me dizer qual é a pegadinha que tem aí na letra E? Por que que a letra E está errada? Aí está falando sobre a naturalização extraordinária, que é aquela concedida aos estrangeiros de qualquer nacionalidade, que não possuam condenação penal e que já morem no Brasil há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Não é há 15 anos, é há mais de 15 anos. Por isso a letra E está errada. Ok? Vamos passar aí para a sétima questão. Não é isso? Oxente, passe, rapaz. Oh, não estou conseguindo passar. Espera aí um minutinho. É cada uma, Brasil. Não estou conseguindo passar o slide. Hum. Ai, Deus do céu. Deixa eu abrir novamente aqui o arquivo. Como é que pode, hein? Do Neida, como diz a história, do Neida. Vou abrir bem aqui a aula, novamente. Vim aqui, compartilhar a tela. Agora vai, né? Possível. Apresentação de slides. Aê! É só se estressar, que tudo flui. Nada como um leve surto, né? E um estresse para tudo fluir. Deu certo. Vamos para a sétima questão, não é isso? Com base nas disposições do artigo 144 da Constituição,
da República Federativa do Brasil de 88, o qual dispõe sobre segurança pública, marca a opção incorreta. Isso aqui eu já vou logo dizer para você que está assistindo essa aula. O artigo 144 da Constituição Federal, você tem que saber ele de qual é salteado, meu bem. Você tem que saber cada vírgula, cada nome, cada palavra do artigo 144. Se você faz concurso para carreira policial, seja ela qual for, saiba o artigo 144. Se não tiver no seu edital, é lucro para você. Mas se tiver no seu edital, é obrigado você saber cada vírgula desse artigo. Porque é o artigo que fala sobre segurança pública, que nada mais é o que você vai integrar quando você passar no seu concurso. É num órgão de segurança pública. Então, vamos marcar a opção incorreta, aquela que está errada. Letra A diz assim: a Guarda Civil Municipal não está presente no rol dos incisos do artigo 144 expressamente, não sendo assim órgão de segurança pública. Perfeito. Guarda Civil não é órgão de segurança pública porque não está listado nos incisos do artigo 144. Professora, mas lá no artigo 144 fala da Guarda Civil Municipal, dizendo dizendo quais são as funções da Guarda Civil Municipal, etc. e tal, sim, mas não está listada como órgão de segurança pública. Então, ela não é. Órgão de segurança pública é só o que está naquela listinha dos incisos. Se não está ali na listinha dos incisos do artigo 144, não é órgão de segurança pública. A Guarda Civil Municipal não está, portanto, ela não é certa a letra A. Nós queremos a incorreta, nós queremos a errada. Letra B. É facultado aos municípios constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Perfeito. Os municípios podem, eles têm a faculdade de constituir guardas municipais. Eles podem, eles não devem, eles não são obrigados. Então, correta a letra B. Letra C. A Polícia Rodoviária Federal possui atribuição de apuração de infrações penais ocorridas nas rodovias federais. Errado. A PRF é o quê? A PRF é um órgão de atuação ostensiva. É uma polícia ostensiva. É aquela que está para evitar o crime. Ela não possui atribuição investigativa, ela não é uma polícia investigativa, ela não é uma polícia judiciária, então ela não tem atribuição de apurar infrações penais, ela não tem atribuição de investigar, o trabalho dela é apenas ostensivo. Portanto, errada a letra C e é o nosso gabarito, que é incorreta, né? A Polícia Rodoviária Federal, o que ela faz é colher ali os elementos, igual a Polícia Militar faz, e encaminhar para os órgãos investigativos, ou Polícia Civil ou Polícia Federal. Certo? Letra D. A segurança viária compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, seus respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Perfeito. A segurança viária é a segurança de trânsito. Também não é órgão de segurança pública. Embora esteja disposto lá no artigo 144, num dos seus parágrafos, não está nos incisos do artigo 144, portanto, não é órgão de segurança pública. Letra E. A execução de atividades de defesa civil é atribuição do Corpo de Bombeiros Militar. Excelente, maravilhoso. Então, a nossa questão que está incorreta, a opção que está incorreta é a letra C, portanto, o nosso gabarito da sétima questão. Oitava questão. Considerando a organização político-administrativa do Estado, nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Eu vou correr um pouquinho por conta do tempo, né? Porque já atingimos aqui o nosso tempo, então eu vou só ler e praticamente dar o gabarito, ok? Dessas duas últimas questões. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos. Perfeito. Que é a incorreta. Letra B. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. Correta. Letra C. Os territórios federais são entes federativos. Errado. Entes federativos é só União, Estados, Distrito Federal e município.
Território federal não é ente federativo, não possui autonomia, eles simplesmente integram a União quando existentes. Nós nem temos mais territórios federais, mas já tivemos. O Acre já foi um, Roraima já foi um, Fernando de Noronha já foi um. Essas questões foram resolvidas, não temos mais nenhum território federal. Mas se tivéssemos, e podemos ter futuramente, é bom lembrar que não são entes federativos. Entes federativos é só União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ok? Errada a letra C e, portanto, o nosso gabarito. A letra D e E estão corretas. Desmembramento de estados e municípios está condicionada à aprovação popular através de plebiscito, em ambos os casos. E é proibido, vedado aos entes federativos criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Perfeito. Oitava questão, gabarito letra C, que é a incorreta. Nona questão. Determinado município aprova uma lei na qual atribui a concessão de vantagem pecuniária genérica aos servidores públicos pelo mero desempenho das atribuições legais próprias do cargo. Essa concessão de vantagem, sob a ótica dos princípios administrativos, viola precipuamente o princípio da... Eu queria que vocês respondessem essa questão. Qual é o princípio que essa atitude do município violou? O da legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade ou publicidade? Simplesmente o município atribuiu uma vantagem pecuniária, ou seja, uma vantagem em dinheiro, aos servidores públicos, indistintivamente a todos os servidores públicos do município, pelo mero desempenho de suas atribuições, que já são as próprias do cargo. Eles não estão fazendo nada a mais e vão receber dinheiro a mais. Qual é o princípio afetado aí? Letra D, princípio da moralidade. Moralidade administrativa, honestidade, zelo com a coisa pública. Ok? Os entes administrativos, eles devem zelar pela coisa pública, tratar a coisa pública como deles, evitando gastos excessivos, evitando onerar a máquina pública. Então, o princípio que foi afetado aqui foi o princípio, precipuamente, o princípio da moralidade, ou seja, de maneira mais direta, o princípio da moralidade foi o princípio afetado. 10ª questão, marque a alternativa correta. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele readaptado? Errado. Readaptação é quando um servidor sofre uma limitação física ou mental e ele é readaptado a um cargo de atribuições condizentes com a sua limitação. Quando um servidor é demitido e é invalidada a sentença judicial de demissão do servidor estável, ele é reintegrado, não é readaptado. Então, é errada a letra A. B, na impossibilidade de recondução ao cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Correta. Se um servidor está sem poder ser reconduzido ao cargo de origem, ele fica em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Todas as demais estão erradas. Porque, extinto o cargo declarado a sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Se está em disponibilidade, a remuneração é proporcional ao tempo de serviço. D. Servidor público titular de cargo efetivo poderá ser reintegrado para exercício de cargos cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com limitação que tenha sofrido incapacidade física ou mental. Aí não é reintegrado, é readaptado. É o contrário aí da letra A. Letra E, extinto o cargo declarado a sua desnecessidade, o servidor será readaptado? Não, ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Gabarito letra B de bola. E encerramos aqui a nossa aula. Como sempre, eu falo demais.
passa um pouco do tempo, mas eu agradeço a quem está presente aqui, quem ficou presente até o final. Dei uma acelerada aí nas últimas questões para eu não ficar devendo gabarito para vocês, porque depois eu perco o material, perco o gabarito, sem mais de nada. Aí fica o povo me cobrando. Então, está aí resolvidas as 10 questões. Show? Até a próxima, minha gente. Cuida, cuida, estuda, minha gente.